Oi, gente, segundo vídeo do dia, vou ler para vocês Êxodos 38, Salmos 46 e João 21. Tá bem? O xixi tá aqui na Nana, tá morrendo de frio, tem corujada. Êxodos 38, o altar dos holocaustos. Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos com 1,30 m de altura. Era quadrado com 2,25 m de cada lado. E fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios e os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da sua beirada, a meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze para sustentar as varas nos 4 cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas, nos 2 lados do altar para que o pudessem carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. O pátio. Fez também o pátio, o lado sul, tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras nas colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22,5 metros de largura, com 10 colunas e 10 bases, com gancho de ligadura de prata nas colunas. O lado oriental, que dá para a nascente, também tinha 22,5 metros de largura. Havia cortinas de 6,75 m de comprimento, num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6,75 m de outro lado da entrada no pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todavia, as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. E o topo das colunas também eram revestidos de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligadura de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e os fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, semelhança das cortinas do pátio, tinham 2,25 m de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda, do tabernáculo e do pátio que o rodeava eram de bronze. Material para a reconstrução do tabernáculo. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo. Material da aliança registrado por ordem de Moisés pelos levitas sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesã e projetista, também bordador em linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário, 6 gramas para cada um dos recenseados, isto é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. Com bases feitas das 3,3 toneladas, 35 quilos para cada lado. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele o utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, sua grelha e todos os seus utensílios, as bases do pátio,
ao redor da sua entrada e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. É um capítulo mais longo esse, mas explica toda a formação do pátio, do arraial, daquela época da tenda do encontro. Agora vamos entoar um salmo que é o 46, é um salmo curtinho. A fé perfeita que aquele que crê tem em Deus. Cântico sobre Alamote para o músico mor entre os filhos de Coré. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Selá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Selá. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Selá. Amém. Agora vamos ver um capítulo aqui, dos capítulos finais de João, capítulo 21. Aparição de Jesus junto ao mar de Tiberíades. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhe disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não o podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, comei, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu, sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Pedro é restaurado por Jesus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhes pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se,
por lhe ter dito terceira vez, amas-me. E disse-lhes, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingistes a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhes, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que lhe dissera, Jesus, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Senhor Jesus, Senhor, é deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que eu fique até que eu venha, que te importa a ti, segue-me, tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, acabamos o livro de João. Próximo a gente vai entrar em livro de Atos, tá bom? E Êxodos também tá na reta final. Tchau, gente.